Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, diz assim a Escritura: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Não busquem, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Ó Deus, nós estamos juntos te adorando, cultuando, e como igreja, Pai, lendo a Tua palavra e pedindo que o Senhor nos dê entendimento pleno do que essas palavras significam para a nossa vida e comunhão contigo, para o nosso entendimento, Pai, a respeito das Tuas promessas e a Sua providência, e o que isso significa nos nossos sentimentos, esperanças. Ó Deus, trata-nos com a Tua verdade, abençoa-nos. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós iniciamos o estudo desse texto a semana passada, na continuação do tema que é o medo, e como tratar o medo, como entender o medo nas nossas vidas, a consequente ansiedade que vem junto com isso. E esta é a quarta mensagem que nós estamos falando sobre esse tema, a segunda no texto de Mateus, capítulo 6. Como já disse a vocês, dos textos bíblicos que falam a respeito de ansiedade, talvez esse seja o mais significativo, apesar de outros citarem a expressão e falarem a respeito disso. Nesse texto, o Senhor Jesus ajunta com seus discípulos, junto ao mar da Galileia, e ele se assenta, os seus discípulos diante dele, e ele começa a lhes ensinar. Nós vemos isso a partir do capítulo 5. E na medida em que os discípulos estão ali, diz o texto que uma grande multidão se acomoda ali também para ouvirem a palavra do Senhor. Sem sombra de dúvida, isso aconteceu porque o Senhor Jesus vinha pregando o Evangelho para eles, as boas novas, e já havia a demonstração de que Ele era verdadeiramente Deus, e que as suas palavras eram de sabedoria. Mas antes disso, havia também um convívio do Senhor Jesus, no meio daquela comunidade, no meio daquele povo, não só pregando o Evangelho, mas fazendo milagres, trazendo consolo àqueles que sofriam por várias necessidades durante as suas vidas. E agora, essa multidão, e em especial os seus discípulos, ouvem o Senhor Jesus dizendo: não se preocupem com a sua vida. Essa é a introdução.
Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Talvez seja esse uma das solicitações mais difíceis que Deus faz para cada um de nós. Como assim? Não me preocupar com a minha vida. Quanto às coisas básicas da existência, o comer, beber e me vestir. E aqui, na verdade, o Senhor Jesus só está usando exemplos de necessidade básica da nossa existência. Nós não vivemos sem comer, nós não vivemos sem beber. São coisas fundamentais e que podem, na ausência, tirar a nossa vida. E aí o Senhor Jesus diz, ao falar sobre isso, não se preocupem. Essa é uma tônica, é uma verdade que nós vivenciamos no dia a dia. Uma ansiedade por suprir a nós mesmos e a nossa casa. Aqueles que Deus nos deu como bênção, para que nós possamos viver juntos. Não só sobreviver, mas também ter alegria na nossa própria vida. E Jesus diz, não se preocupem. Ou não tenham medo. Eu cuido de vocês. Se eu cuido da natureza, que vocês valem muito mais, eu não vou cuidar de vocês. São perguntas que o Senhor Jesus traz nesse texto. Eu disse a vocês que nós estaríamos observando 9 observações, detalhes que o Senhor Jesus nos traz como cuidados que temos que ter com as coisas que causam medo, preocupação e ansiedade em nós. Semana passada nós vimos 4 dessas advertências do Senhor Jesus. A primeira delas, ele diz, cuidado, porque vocês podem estar sendo controlados pelo medo. E nós vimos que isso é algo que realmente acontece. Nesse verso 25, Jesus diz, olha, não se preocupem com a sua vida, nem com o que comer, beber, nem com o seu corpo quanto ao vestir. Ele diz, não é a vida mais do que. Ou seja, a vida não consiste em alimento, a vida não consiste em que beber a água, e a vida não consiste com os cuidados do corpo. Essas coisas têm importância para nós, mas elas não podem estar no centro a ponto de vivermos para isso, por causa disso, na dependência disso, a ponto disso ser principal na nossa vida. É o que primeiramente vem na minha mente. Eu não posso ser controlado pelas exigências da existência, porque isso é tirar os olhos daquele que traz todo o sustento para a minha existência. Mas não é incomum a gente se preocupar tanto com as coisas que vão trazer esse sustento, para que eu possa ganhar dinheiro, para que eu possa ter a minha casa segura, para que eu possa ter os meus no meu ninho, para que todo mundo coma bem, para que todo mundo beba na necessidade, para que todos tenham o seu corpo zelado. E aí eu trabalho em excesso, eu vivo uma preocupação e perco a noção do Deus que diz, eu cuido de vocês. Esse foi o primeiro ponto que nós vimos. Temos que ter cuidado para não vivermos controlados pelo medo e as exigências das coisas comuns da vida. Segunda coisa que nós vimos no verso 26, Jesus nos mostra que devemos ter cuidado para não nos esquecermos do amor dele. E a palavra é muito interessante, ele diz, o vosso Pai, ou o Pai de vocês, que está nos céus, é o providente, é aquele que o sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Que não plantam nem colhem, mas comem? Mas a expressão mais importante aqui é, o Pai de vocês que está nos céus, o sustenta. Ele é providente porque ele nos trata como filhos. A expressão
pátera, que pai, ela dá-nos a impressão, ou um entendimento claro de que é aquele que observa todos os detalhes do seu filho, e ele diz: eu não tenho até aqui cumprido a exigência e me preocupado com vocês a ponto de vocês poderem viver. Não se esqueça das coisas que eu tenho dado a vocês. Eu dei a ênfase aqui numa expressão que era a visão de túnel, que muitas vezes a gente vive como o cavalo que é colocado na carroça, que tem aquelas vendas laterais, e ele não percebe as coisas que vêm acontecendo na sua história. Ele só vê aquele que é o alvo e as pedras que ele tem que desviar para alcançar aqueles alvos, e as dificuldades que eu vou ter que enfrentar, e a ansiedade de que aquele alvo eu preciso alcançar, e eu não olho de lado e eu não percebo que aqui Deus cuidou, ali Ele fez, eu posso caminhar no caminho porque Ele me sustenta, Ele me dá vigor, Ele tem me trazido até aqui, Ele é meu Senhor, é meu Salvador e é o Pai que está nos céus. E nós temos muitas vezes essa preocupação tão focada que eu esqueço do Deus que já cuidou de mim. E fico como o cavalo ou o burro, que não observa tudo para ficar tranquilo, para ficar consciente de que Deus ama como Pai. Terceira coisa que nós vimos é que nós temos que ter muito cuidado para não estarmos tentando resolver problemas que está fora das nossas capacidades. Porque Deus, em muitos momentos da nossa vida, coloca situações que nós queremos enfrentar, queremos resolver, queremos decidir, queremos levantar o louro, as coroas de que fizemos e vencemos e nunca vamos conseguir. Porque Deus coloca essas situações exatamente para que a gente possa entender que sem Ele nós não vamos conseguir. E talvez você já tenha vivenciado situações assim, onde você olha e diz: o que eu posso fazer? Como é que eu saio dessa? Como é que eu encontro solução para essa situação que eu estou vivendo? E o Senhor diz aqui no verso de número 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora de vida no seu curso de existência? Quem de vocês pode acrescentar? Você pode fazer de tudo, mas você não vai acrescentar vida na sua existência. Você não vai conseguir vencer coisas que são dadas por Deus, são supridas por Deus, são resolvidas pela graça de Deus. E muitas vezes nós ainda brigamos com Deus e dizemos: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Como diz o Salmo de número 13. Até quando, Senhor? Até que o salmista diz: opa, peraí. Opa, eu preciso lembrar da graça de Deus. E eu lembro da graça de Deus e adoro ao Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós muitas vezes queremos resolver e fazer as coisas acontecerem. E Deus simplesmente pôs aquela situação na minha vida para que eu saiba que eu dependo dEle. Deus fez isso com o seu povo o tempo inteiro no Antigo Testamento. Ele fez isso com Paulo, colocando no seu corpo um espinho, até que ele dissesse: a graça de Deus me basta. É isso que basta. Eu sou forte quando eu sou fraco, e vejo que sou verdadeiramente fraco. E Deus usa essa estratégia, e o Senhor Jesus está dizendo: por que você está olhando, e por que você está pensando em como acrescentar um pouquinho de vida à sua existência? Isso não te compete. Você vivencia, mas sou eu que trato. E no verso anterior ele diz: como o Pai que está nos céus. E a quarta que nós vimos é que nós devemos ter medo. Mas cuidado com medo, porque ele pode estar demonstrando uma dúvida das promessas de Deus e do caráter justo de Deus. E eu mostrei para vocês que o Deus que promete é o Deus capaz
de cumprir as suas promessas. E tudo aquilo que a Escritura traz como zelo de Deus para com o seu povo, e demonstra isso em vários momentos, para que nós pudéssemos olhar e dizer, é o mesmo Deus, eu sou o povo de Deus como aqueles eram, e eles experimentaram do favor de Deus, e a mesma promessa está para mim. Eu posso acreditar no Senhor, eu posso descansar nas suas promessas, eu tenho certeza, porque Ele disse, Ele é verdadeiro. Eu não duvido da promessa de Deus, porque se eu duvido da promessa de Deus, eu estou duvidando do próprio Deus, do caráter santo, justo, verdadeiro, íntegro de Deus, que não é homem para mentir, e nem filho de homem para agir dessa maneira. Ele é o Deus verdadeiro. E infelizmente nós vimos que em alguns momentos na história do povo de Deus, o povo de Deus olhava para a promessa de Deus e duvidava, como lá em Josué, a gente percebe o povo chegando diante da terra prometida e agora a gente vai. E Deus chega para Josué e diz, olha, você tem que ir. Moisés morreu, você agora é o líder, mas você tem que ter o ânimo, ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso diante da situação difícil, diante do medo, porque eu sou com você, eu estou com você, eu sou Deus que deu essas promessas, e agora vocês vão entrar aí e vão pegar a terra que eu lhes dei. E eles entram, confrontam com aquelas muralhas de Jericó, e eles não tiveram quem pegar nenhuma das suas armas, tiveram que desembainhar as suas armas, mas simplesmente eles tocaram trombetas da glória de Deus para demonstrar a presença de Deus, e as muralhas caíram e o povo de Deus entrou ali. Cuidado, porque quando você duvida de que Deus pode e que Ele está cuidando de você, você na verdade está duvidando da fidelidade de Deus, você está duvidando de Deus, não é só da promessa dele, você está questionando o caráter justo e santo de Deus. Isso ficou bastante claro entre os versos 28 a 30. Olha os lírios, fazem nada, mas eles se vestem muito melhor do que Salomão. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e é lançada, e amanhã é lançada no forno, Ele não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? E aí Ele dá aquela alfinetada, o Senhor Jesus diz, ei, vocês não estão olhando para a promessa como devem, e nem para Deus com a honra que também é devida a Ele. Mas o texto continua, e é extremamente desafiador. E a quinta coisa que nós vamos ver agora, que nós devemos ter cuidado, é cuidado para não estarmos agindo como incrédulos. Opa, já é um passo pior ainda. Agir como incrédulo. No verso de número 31, e no começo do verso 32, o texto diz, portanto, não se preocupem, de novo a palavra, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E aqui vem a frase que vai lá dentro da nossa alma como uma espada cortante, e diz, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O texto está dizendo, olha, essas são coisas daquele que não tem crença no Deus sustentador e cheio de providência. Então a preocupação deles é real, mas é uma preocupação diferente da sua. A preocupação deles é porque eles creem neles, nos potenciais deles, na total capacidade deles. Quando a palavra gentio é usada aqui pelo Senhor Jesus, Ele está se referindo à pessoa que não crê no Senhor Jesus como Salvador. Está dizendo, olha, você está agindo como um incrédulo. Deus tenha misericórdia, mas em alguns momentos da nossa vida, corremos o risco de agirmos exatamente assim. Como se não tivéssemos Deus. Como se os anjos do Senhor não estivessem acampados ao nosso redor e nos protegendo diante das coisas difíceis que vêm sobre nós.
essa semana conversando com uma pessoa no gabinete, e essa pessoa falando a respeito da credulidade espiritual que a família tem e dos medos que ele tem tido de conviver com isso e de ter que passar um tempo. Eu disse para ele: fique tranquilo. Por onde quer você for, o Senhor vai estar com você e com a sua família. São todos servos do Senhor Jesus, todos amam a Cristo, todos entregaram a sua vida a Cristo Jesus. O mal não pode tocar vocês, diz a Escritura. E fui no texto e mostrei. Mas em alguns momentos nós ficamos agindo como se fôssemos gentios. Será que eu vou dar conta? Não, você não vai dar conta. Mas o crente, ele não pensa na sua capacidade, mas no poder, na suficiência, na graça de Deus que nos é concedida. Não porque eu sou capaz, mas porque Deus é bom. E Ele não nos dá nada baseado no que damos para Ele. Pelo contrário, o que damos para Ele é demonstração da nossa corrupção, do nosso pecado. Em alguns momentos da nossa incredulidade, mas Ele não nos trata assim, Ele continua nos tratando como filhos e Ele cuida de nós. Isso é misericórdia. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava falando daquelas pessoas que não conhecem o caráter justo de Deus e abençoador de Deus. Essas pessoas não confiaram em Jesus. Não provaram da bondade de Deus. Eles podem até ter visto isso acontecendo na vida de outros, mas eles nunca se curvaram, se submeteram, se arrependeram dos seus pecados. E o Senhor Jesus está dizendo: não haja como essas pessoas. Não faça isso. Amados, preocupação, medo e ansiedade podem nos levar a agir como pessoas incrédulas. Pode nos levar a falar com pessoas como pessoas que não acreditam. Pode nos levar a criar um ambiente ao nosso redor, não de esperança e de credulidade. Pelo contrário, o medo, a ansiedade, a preocupação pode nos levar a gerar um ambiente ao nosso redor cheio de incredulidade. E ao invés de, naquele momento, eu demonstrar a fé num Deus verdadeiro, eu começo a duvidar, eu começo a agir como um incrédulo, e as pessoas não têm a oportunidade de ver a perseverança da minha vida cristã diante da dificuldade. Eu dou mau exemplo também. 2 palavras. Primeira, se você ainda não é um crente no Senhor Jesus, se você ainda não olhou para dentro da sua alma e viu o seu pecado e a necessidade do perdão, que você sem Deus não tem para onde ir, se você ainda não fala nos seus lábios: Jesus é meu Senhor e toda a minha existência depende da graça dEle, e pediu: Senhor, toma-me como seus servos, porque agora eu vou ouvi-lo como Senhor. Se essa é a sua experiência, agora esse pode ser o momento para você considerar as crenças que estão por trás da sua preocupação, ou a descrença. E eu espero que isso tudo que o Senhor Jesus está dizendo aqui, leve você a Ele, a se voltar para Ele, a se voltar para Cristo Jesus. Contudo, se você já é um servo de Deus, alguém que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu espero que isso o leve a se lembrar de que pode, por trás de alguns desses medos, tem que existir um sistema de fé, de crenças, que às vezes pode parecer que você não acredita no que diz que você acredita. Esses momentos de ansiedade, de medo real, diante de situações verdadeiras, pode levar a me desnudar e alguém olhar a minha fé e falar: ele crê, mas é desse tamanhozinho ou não dá nem para ver.
Porque se eu tenho uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, diz o Senhor Jesus, eu digo ao monte, saia daqui e vai para lá. E em nome do Senhor Jesus, ele sai daqui e vai para lá. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, cuidado, hein? Cuidado para que você não esteja agindo diante das duras realidades da vida, que devem ser enfrentadas sim. E você está desconsiderando Deus agindo como se fosse um incrédulo. E esse é um risco que nós corremos. Nós nos envolvemos tanto que a nossa mente se desconecta daquilo que eu aprendi. O nosso coração se desconecta do calor do Espírito Santo no nosso coração quando eu crio. O curso da minha vida deixa de depender daquele que me coloca na vereda da justiça e eu começo a olhar para o mundo da injustiça. Cuidado, diz o Senhor Jesus. Estas atitudes diante da dificuldade das coisas básicas de incredulidade não é coisa de vocês, diz o Senhor Jesus, é coisa de incrédulo. A sexta coisa que nós vamos ver agora, que o Senhor Jesus nos diz, nós devemos ter cuidado, porque nós podemos estar duvidando do conhecimento de Deus sobre as suas necessidades. Tipo, Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está percebendo que os inimigos estão vindo contra mim, como diz o salmista? O Senhor não está vendo que eles estão falando bobagem contra mim? O Senhor não está vendo que eles estão criando armadilhas contra a minha existência? O Senhor não está vendo que eu estou aqui angustiado e necessitado, como diz o apóstolo Paulo em salmos de ansiedade e de depressão, que a gente vê claramente na Escritura? Ou algumas palavras de Salomão em Eclesiastes. É como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, o Senhor é cego? O Senhor está alheio às minhas necessidades? O Senhor falou que ia cuidar de mim? Não foi essa promessa feita a Abraão? E eu sou agora discípulo do Senhor e sou da descendência do povo de Deus, porque criei, como diz a Escritura em Gálatas. No verso 32, na parte B, diz assim, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Ou seja, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Parece que em alguns momentos a gente começa a fazer uma ideia de Deus diferente daquilo que Deus verdadeiramente é. E um dos aspectos é esse. Deus não sabe o que você está passando, porque Ele está olhando para você e dizendo, coitadinho, eu vou cuidar dele, porque agora eu percebo que ele está numa enrascada. Não, querido, você está numa roubada, numa enrascada, numa dificuldade, numa enfermidade, passando fome ou alguma coisa, sendo perseguido, não porque é simplesmente uma circunstância que você tem que passar, ou as coisas estão gerando isso em você, mas cada um dos detalhes da minha vida foram ordenados por Deus, e Ele conhece a sua vida e as suas necessidades, porque Ele é o Deus da história, porque tudo cumpre o propósito dEle. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele não só está em todo lugar, mas Ele conhece todas as coisas. A Escritura diz que Ele é onisciente, porque Ele decreta todas as coisas. E agora eu chego diante da dificuldade e digo, Senhor, o Senhor não está vendo não? Acorda, abre os olhos. E aí eu esqueço que a Escritura diz que Deus não dormita, não cochila, não tira os olhos. Ele não precisa de descanso, Ele é o Deus poderoso. Queridos, esse é um comportamento de autossuficiência. Aquela ideia de que eu tenho que dar conta da minha vida sem a ajuda de ninguém, nem Deus. É por isso que eu luto muitas vezes nos vários estudos de formação. Eu estudo e faço curso de todo jeito.
Eu tenho que fazer tanta coisa porque eu vou ter que dominar plenamente, porque eu tenho que ser autossuficiente. Não existe isso. Até no mundo onde a gente vive hoje, existe especificidade de conhecimentos e de atuações dentro de um mesmo corpo de administração, de execução. Cada um faz uma coisa e é perito naquilo. Porque nós não podemos todas as coisas, mas Deus sabe de tudo, Ele é conhecedor de tudo. Mas muitas vezes nós agimos com uma autossuficiência, e é por isso que eu me protejo de todos e de todos. Eu tenho medo de alguém tirar o meu quinhão, a minha parte. Eu que cuido de mim. E é por isso que eu vivo aquilo que eu chamo de individualismo, que passou do filosófico para o prático. É uma doença que tem crescido assustadoramente no século em que vivemos. É um individualismo que é uma crença numa autoconfiança e na independência. Dependo de ninguém nem de Deus. Isso é fruto do mundo que a gente está vivendo hoje. Dessa pluralidade, desse pluralismo pós-moderno. Aquele que vive o individualismo, as pessoas que vivem assim, são aqueles que acreditam e enfatizam a realização e o sucesso pessoal sem precisar depender dos outros. Se qualquer coisa viola os seus direitos individuais, eles se livram das coisas e das pessoas que estão violando ou prejudicando que eles andem. Porque afinal de contas, o mais importante é a minha alegria. Nós vivemos no tempo onde as pessoas buscam satisfação, alegria. Ontem mesmo à noite eu vi alguém dizendo sobre isso. Sobre esse pecado terrível que nós vivemos hoje, entre os crentes. Um crente que busca alegria, mas busca alegria nas coisas, nas vitórias, na abundância, na fartura. E não no Senhor da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, diz a Escritura em Filipenses capítulo 4. A nossa alegria está no Senhor. Está no Senhor, apesar das circunstâncias. Mas eu digo não, a alegria é quando eu consigo aquilo que eu planejei para mim. E quando dá alguma coisa errada naquilo que eu planejei para mim, eu esqueço que a minha alegria é o Senhor. E que Ele tem um propósito com aquilo e Ele vai me fazer melhor do que eu era naquela frustração que Ele está me dando. É ato de Deus a nosso favor. O individualismo são aquelas pessoas que sentem que têm o direito de alcançar a excelência pessoal a qualquer custo. Esse negócio de qualquer custo, Deus não entra. Isso aqui, queridos, é um problema de confiança. No capítulo 6, verso 32, diz: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Ele sabe qual é a sua necessidade. Creia nisso. Ele conhece a sua história. Ele planejou a sua existência. Ele sabe das suas necessidades físicas, emocionais, sentimentais, espirituais, financeiras. Todas as suas necessidades, Deus as conhece. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Para de achar que Deus não conhece. Eu tenho que me lembrar de que minha vida está nas mãos de Deus. Querem ver o primeiro exemplo negativo dessa independência ou de desejar assumir e fazer a sua vida pelas suas próprias mãos e sabedoria? Lembram de um casalzinho chamado Adão e Eva? Deus fez tudo de perfeito, maravilhoso, inclusive os dois foram feitos de maneira perfeita e maravilhosa e ajuntados como marido e mulher, que deveriam ser felizes daquele jeito e usar tudo que Deus havia lhes dado, só não deveriam fazer algo, comer do alimento da árvore do conhecimento bem e mal. E aquilo ali Deus
disse: isso aqui não te pertence. Mas ele, pela sua ganância, pelo seu desejo de ser independente até mesmo de Deus, você vai ser igual a ele, diz Satanás para Eva. Você vai ter capacidade como a dele. Você não vai depender dele. Essa é a ideia. Gênesis capítulo 3, do verso 4 diz: então a serpente disse à mulher, verso 4 do capítulo 3, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Opa, vocês terão o mesmo conhecimento que Deus tem. Que loucura! Essas palavras de Satanás. Mas a maior loucura é o ser humano acreditar nisso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, verso 6, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, mas costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Foram lá resolver o probleminha deles rapidamente, afinal de contas agora eles têm um conhecimento, né? Do pecado, da vergonha. Assim diz o verso de número 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, eu fico imaginando isso, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Verso 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. A partir daí, o homem começou a agir de maneira inconveniente, desconsiderar o conhecimento de Deus de todas as suas necessidades. Passou a desconsiderar o poder de Deus que supre todas as suas necessidades. A fugir dos olhos de Deus por causa da vergonha. E querer fazer alguma coisa por conta própria. Sabe por quê? Porque o homem passa a ter medo. Aquele que é amigo, sustentador, criador, aquele que é amável, aquele que fez todas as coisas, inclusive o homem, aquele que deveria ser reverenciado, adorado, aquele que tinha que ser reconhecido como supridor, aquele que é Deus, deixa de ser mais importante, porque eu não posso mais conviver com Ele, porque agora para conviver com Ele eu tenho que acreditar plenamente nele. E eles desacreditaram em Deus, e desacreditaram na capacidade de Deus de construir tudo aquilo que era necessário para a sua existência. O que nós vemos é o fim da confiança e amor a Deus que havia sido ensinado. Eles se tornaram tolos. Quem pode se esconder de Deus? Isso é tolice. Deus chega e fala: Adão, onde você está? E ele Eva. E se escondem. Deus sabe onde eles estão, sabe o que fizeram, sabe a consequência da angústia, da consciência pesada, da tristeza que devia estar no coração deles, da vergonha um do outro, de Deus, eu estou nu, não posso aparecer na sua presença, Senhor. Deus sabe de tudo isso, Deus sabe exatamente onde eles estão e como eles estão, e eles tentam se esconder de Deus. Quando nós começamos a negar a suficiência do conhecimento de Deus sobre a nossa realidade e a nossa necessidade, nós estamos agindo exatamente igual a Adão e Eva na primeira queda. Nós estamos caindo de novo. Essa é a realidade. Cuidado, Deus conhece tudo. Deus sabe tudo, inclusive qual é cada uma das suas necessidades. Tive medo.
Oh, meu Deus, que consciência que condena. A justa presença de Deus os incomoda, e nos incomoda quando nós deixamos as coisas serem maiores do que Deus e o conhecimento de Deus. O nosso Deus é o refúgio para a nossa alma cristã. Mas quando nós negamos a suficiência de Deus, deixa de ser o refúgio, e Deus começa a ser o terror para a minha alma pecaminosa. Você já percebeu que quando a gente faz alguns pecados, e a gente vai se embrenhando naquilo, e aí eu chego diante de Deus, meio acanhado, mas aquilo vai tornando cada vez mais dentro, enraizado dentro de mim, e eu começo a não ter coragem, e eu passo a não orar, eu passo a não ler a Bíblia como deveria, porque tudo que a Bíblia fala aponta o dedo para mim, porque só pensar em elevar os meus olhos para Deus, eu tenho vergonha e me coloco no meu lugar de insignificância. Era isso que estava acontecendo com Adão e Eva. E é isso que o Senhor Jesus diz que não podemos fazer. Porque apesar de sermos pecadores, apesar de sermos muitas vezes aqueles que agem com incredulidade, Deus sabe qual que era a minha e a sua e todas as nossas necessidades. E o texto diz, Ele vai cuidar de você, Ele cuida de vocês. Jesus diz, eu cuido de vocês. Lembre-se, sempre nós vamos chegar na presença de Deus desnudados, sem coberturas, porque Deus não vê a aparência, Ele vê a alma. Em Hebreus capítulo 4, verso 13, já estudei esse texto com vocês. A Escritura diz que nós somos desnudados pela Escritura. Aquela que vem, corta e separa as coisas. Devido ao medo, Adão fez uma outra coisa terrível. O que foi que você fez, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do alimento e eu comi. O que Adão fez foi algo vergonhoso. Além de Adão ter medo e desconsiderar o conhecimento de um Deus que já havia lhe dado tudo de mais perfeito que poderia existir, agora ele transfere sua culpa para a mulher e desonra aquela que foi feita especialmente sobre medida. Foi feita nos detalhes, a ponto dele olhar para Eva e dizer, uau, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É como eu, vai ser chamada de varão, é como o varão, ela tem a mesma natureza, aquela que o Senhor criou em mim. Uau! E aquela que diz o Senhor, deixa pai e mãe, se une a ela, vai ser um só com ela. E o texto diz, e os dois estavam nus e não se envergonhavam disso agora. Ele não só esconde da presença de Deus, esconde da presença da mulher, e ele desonra a mulher. Desonra a providência de Deus para a vida dele. Queridos, isso é muito sério. Não é bom que o homem esteja só. E Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para o homem uma mulher que ele seja auxiliadora e idônea. Ela foi feita sobre medida. Ela foi o cumprimento de uma necessidade. Foi Deus olhando e dizendo, olha, isso aperfeiçoa, isso traz pureza, isso traz beleza, isso traz luz, isso traz tudo aquilo que é necessário. Agora vocês são um casal. E o homem que havia recebido de Deus o pacto da graça, da vida, ele olha para a mulher e desonra a mulher. A providência de Deus que já havia sido dada para ele, ele despreza. Nós temos que ter muito cuidado, porque eventualmente nós podemos cair
no erro. A gente planeja alguma coisa muito maior do que aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. Porque, na verdade, nós somos de olho grande. Já ouviu falar de olho grande? A gente quer sempre o perfeito, o maior, o grande. E você olha para os presentes e você vai na caixa grande. Porque ali deve ter coisa melhor. Faz um elefante branco para vocês verem como é que é. As pessoas não vão primeiro naqueles presentinhos que estão mal embrulhados, ou eles vão no grande, porque o que eu quero é o grande. Adão queria além daquilo que Deus já havia dado para ele já era perfeito. E ele olha para algo que alguém diz que é maior, é mentira. Ele estava desprezando Deus e a providência de Deus, que conhece as suas necessidades e que havia lhe dado uma mulher. Ele nega a Deus e depois desonra a providência de Deus, que é a sua esposa. É o endurecimento do coração, a quebra da afeição que deveria existir. O coração se torna completamente enganoso e desonesto. Ao invés de Adão ficar triste, ao invés de Adão ter um coração cheio de arrependimento, Adão busca justificativa para os seus pecados. Ele quebra a afeição pela sua mulher. Ele deixa de protegê-la, de tratar com amor. Ele deixa de respeitar. Cuidado. Em Provérbios diz que a estultícia do homem, a falsa sabedoria do homem, perverte o seu caminho. Mas é contra o Senhor que o seu coração está se irando. Sétima advertência do Senhor. Cuidado. Porque você pode estar errando na ordem das prioridades. O medo pode fazer isso. As coisas estão no lugar certo, ou deveriam estar no lugar certo, e você, na hora, você diz, não, eu acho que isso aqui é o que é mais importante. E eu vou colocar isso em primeiro lugar. O Senhor Jesus, Ele mostra que no medo, na preocupação, na ansiedade, eu corro o risco de inverter coisas. E a importância das coisas na minha vida. Na minha vida. Como eu estava dizendo para vocês agora mesmo, esse negócio de correr atrás da alegria se tornou o alvo contemporâneo. Eu sou crente, mas eu preciso de alegria, eu preciso de alegria, mas essa pessoa não é para você. Mas não, eu estou assim, essa pessoa faz, nossa, me carrega num pedestal, essa pessoa me dá chocolate com morango, essa pessoa você fala 50 mil coisas, manda 50 mil flores, essa pessoa me faz feliz, essa pessoa é cheirosa e me dá cheiro, essa pessoa, e Deus disse, essa não é para você, e Ele diz, mas com essa pessoa eu sou alegre, porque está suprindo as minhas necessidades. Caia na real. E depois você entra naquele barco furado, aí você vem para a igreja sozinho, sozinha, e diz, Senhor, agora por favor converta. E Deus diz, E muitas vezes Deus é misericordioso e faz isso. Isso é graça. Não foi você que alcançou, foi Deus que foi bom. Porque o que você foi um desobediente. Essa é a realidade. Mas ainda bem que Deus é bom. Isso aponta para uma inversão de prioridades. No verso 33 diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça aqui é o que é reto segundo o coração de Deus. Não o que é reto segundo a sua suposta necessidade e a sua visão. Eu tenho essa visão. Não é o que você vê, é o que Deus mostra. É o que você tem que ver.
Busque em primeiro lugar Deus e as coisas do reino de Deus, que nós conhecemos pela Escritura e que nós desfrutamos na nossa intimidade com Deus. Para de correr atrás de coisas que não prestam. Para de fazer coisas inadequadas para conseguir essas coisas que você acha que são importantes, que corrompem o seu coração, que corrompem os seus sentimentos, que corrompem as suas emoções, que corrompem a sua fé. O Senhor Jesus diz: vão atrás do reino de Deus, isso é prioridade. Vão atrás da justiça de Deus, da verdade revelada de Deus, porque é isso que Deus quer, essa é a prioridade. Se eu estou debaixo de Deus, se eu estou debaixo da palavra de Deus, da orientação do Espírito Santo de Deus, eu coloco tudo no lugar certo. E é interessante que a ideia aqui não é simplesmente a ordem, mas a importância das coisas na nossa vida. As coisas, ela vem em ordem, mas baseado em importância. Como a gente vê lá em Efésios capítulo 5, quando Deus diz: olha, o mais importante é glorificar a Deus. Ele vem em primeiro lugar. O importante é eu ter uma vida adequada com meu cônjuge, marido, esposa. Os cônjuges vêm em segundo lugar. Depois os filhos. Depois o trabalho, depois a vida eclesiástica. Aquilo quem colocou foi Deus. Através de uma inspiração que Ele deu ao seu filho Paulo para que ele escrevesse e nós soubéssemos. São prioridades por causa dos valores. Deus vem em primeiro lugar. A preocupação e o medo podem revelar o que realmente nós amamos. Tem hora que a gente gasta tanto tempo em coisas que não valem nada. Nós investimos vida, sentimentos, emoções, tempo que passa e nós não temos como recuperar ele, fazendo besteiras. E eu creio que uma outra pergunta que deveria ser feita aqui é: o que minha preocupação revela sobre onde estão minhas prioridades? Olha para a sua vida, querido. Olha para a sua vida e veja onde você tem se preocupado, sobre o que você tem colocado a sua ansiedade, o seu fôlego de vida, a sua existência, os seus bens. Você. Porque isso mostra qual é a prioridade da sua vida. Eu já dei esse exemplo, mas eu gosto de lembrá-lo. O tempo do Nelson Piquet e do Ayrton Senna. Né? Era legal pra caramba. Nossa, todo mundo gostava. Maravilhoso. Eu também. Puxa vida. Sabe aquelas fitas cassete? Aquelas grandonas. Cassete não é cassete, não. É VHS. Eu tenho várias em casa com corridas. Sabe por quê? Porque era domingo, na hora da escola dominical, que acontecia as corridas. A maioria delas, 9 horas, 8 horas, 10 horas. E aí tinha a escola dominical. Mas o que vinha em primeiro lugar? Dia do Senhor. Você sabe. E eu sei. Eu pastoreava uma igreja grande, que tinha uma escola dominical maravilhosa, com muito conteúdo. E no dia que tinha corrida, e que esses personagens iam para a pista, havia evasão na igreja, de pessoas na escola dominical. E eu fico pensando, puxa vida, o que vem em primeiro lugar? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Acorda. Hoje é domingo, dia do Senhor, onde você está? Que tipo de agenda você fez para Deus estar em primeiro lugar no dia do Senhor? Acorda. Valoriza as coisas que vão trazer benefícios eternos para a sua vida e não algumas horas a mais ou minutos a mais de cama e de descanso. Porque o nosso descanso é o Senhor.
É Ele que nos refrigera com a sua palavra e com a sua graça, quando nos ajuntamos para glorificá-lo em culto. O descanso, do dia do descanso é Cristo, é Deus, é a sua palavra, é a ação do Espírito Santo de Deus. Isso é reino de Deus que tem que vir em primeiro lugar. E o Senhor Jesus está dizendo para aquelas pessoas: vocês estão preocupados com isso, com aquilo outro, e vocês estão tão preocupados que vocês inverteram as ordens de coisas mais importantes para menos importantes, e vocês estão colocando coisas menos importantes aqui. Se você tem que trabalhar na segunda-feira, 7 horas da manhã, 7 horas você está lá. Por quê? Se no dia do Senhor você tem um compromisso com o Senhor, e aquele momento é para o Senhor, por que que você não está ali? Ou por que que você está ali? Por que que nós estamos aqui? Às vezes nós temos medo e nos preocupamos porque buscamos as coisas erradas. Mas é interessante porque também a gente pode buscar as coisas certas, mas de maneira errada. Isso acontece muito, com você e comigo. Eu sei o que é bom, mas eu não faço adequadamente por aquilo que eu sei que é bom. Eu sei que a coisa é certa, mas eu sou meio relaxado com isso. Eu não cuido tanto. Ou seja, em outras palavras, eu não estou vivendo por crença e confiança. Muitas vezes nós somos consumidos por um foco, apaixonado para resolver o problema, para parar a dor, para gerenciar os desafios, mas não temos o foco em Deus, que resolve os problemas, que para a dor e que trata os desafios. Às vezes não fazemos a pergunta: como Deus está usando isso, essa dificuldade que está causando ansiedade e medo em mim, como Deus está usando isso para me moldar, para me amadurecer, me mudar e me fazer crescer à semelhança de Jesus Cristo. Eu estou tão preocupado com o problema em si que eu deixo de perguntar: por que, Senhor? Me ajuda para eu entender. Para ser honesto, talvez nós nem queiramos nos fazer essa pergunta, porque ela incomoda. Porque de repente Deus está disciplinando você. E amém. Mas eu não estou querendo ver. Às vezes nós não percebemos que estamos vivendo assim. Simplesmente vivemos. E eu creio que essa pergunta, que é um diagnóstico, uma pergunta diagnóstica, pode nos ajudar a considerar se estamos vivendo com as prioridades certas e mais valorosas que Deus nos dá: o seu reino e a sua justiça. Pergunte se as coisas certas são aquelas que você tem procurado. E pergunte: estou fazendo de maneira certa, Senhor? Oitava advertência do Senhor Jesus nesse texto. Está vendo como Jesus disse muita coisa? É mais do que um texto poético, onde ele usa figuras da natureza. No verso 33 nós vamos ver Jesus dizendo: cuidado, porque você tem que confiar em Deus como o verdadeiro provedor. No verso 33, parte B, diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas, todas as suas necessidades vão ser supridas. É isso que Deus está dizendo. Essa não é uma promessa de que você terá tudo o que você deseja, mas é uma promessa de que podemos confiar na capacidade de Deus de nos prover em todas as nossas necessidades. Porque nem sempre aquilo que a gente coloca como necessidade é, segundo o padrão de Deus, aquilo que devemos
brigar por, ir atrás. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, ele diz, Deus pode, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. A ideia de Paulo é, Deus é suficiente, eficiente, Ele é eficaz, mas Ele tem um propósito. O propósito é eu ser abundante nas boas obras, eu ser abundante nas obras que agradam a Deus. Às vezes a preocupação e medo podem tornar-nos menos generosos. Nós olhamos para nós mesmos e não olhamos do lado. Às vezes a preocupação e medo pode tornar você um workaholic, um viciado em trabalho. Queridos, esse é um dos problemas mais sérios do tempo contemporâneo. O indivíduo gasta tempo em todo, muito tempo no seu trabalho. Ele diz, eu tenho que fazer, sou eu que faço, eu que tenho que mandar, eu tenho que isso, eu que abro, eu que fecho, eu que isso. E a vida dele vai naquilo, se esgota naquilo, e eu fico velho e rugado naquilo. E eu não busquei as coisas de Deus. Eu não dei tempo para coisas que são mais importantes, como o texto diz no verso anterior. Às vezes a preocupação e o medo gera isso. Às vezes a preocupação e o medo pode tornar você uma pessoa desagradável, cruel. Ao invés de fazer boas obras, como diz o texto, você se torna uma pessoa egoísta e má. Tem gente que está tão focado nele mesmo, nas coisas deles mesmos, que eles esquecem de que Deus está nos dando para que a gente possa agir a favor de. Vivemos num mundo completamente egoísta. E o pior disso, ensinamos isso aos filhos. Eu conheci uma mulher que na época do Natal, ela pegava os filhos, pegava os brinquedos todos que eles ganharam durante aquele ano, e iam num lugar onde tinha crianças que não tinham pai e mãe, órfãos. Depois, no outro ano, ela começava a dar brinquedos e diversão para os seus filhos. Chegava no final do ano, ela pegava todos os brinquedos, novamente explicava, e dizia, vocês tiveram um bom tempo com isso, agora vamos ajudar aqueles que não têm, e Deus vai dar aquilo que vocês precisam. E eu falei, hã? A gente guarda para o outro filho, para o outro filho, para o outro filho, para o outro filho, para o neto, bisneto. Deus tenha misericórdia. Muitas vezes o nosso medo, ele tem nos tornado preocupados com nós mesmos, cruel com as pessoas, e nós não somos capazes de ver a dor do outro, e nós somos maus, ao ponto ainda de tirar dos outros. Se você estudar o livro de Tiago, aquela carta, ela fala o tempo inteiro daqueles que têm, e não olham para a necessidade daqueles que não têm, e ainda abusa deles. O que nós temos que perguntar? Eu posso confiar na capacidade de Deus de prover? É isso que Jesus quer que eu entenda. Olha, Ele vai acrescentar o que você precisa. A pergunta é, eu posso acreditar nisso? Ou não? E por último, e não menos importante, cuidado. Você pode estar vivendo emocionalmente longe da providência de Deus. Puxa vida, pastor, isso causa doença. E eu vou te dizer, causa. E eu recebo o tempo inteiro no gabinete, os pastores recebem no gabinete, pessoas emocionalmente destruídas, que antes de falar já tem um olho cheio de lágrimas. E isso é real, não é mentira, é verdade. Não é porque essas pessoas não
não são servos de Deus, mas emocionalmente eles estão como se a providência de Deus estivesse longe, e eu estou aqui, e eu estou meio que, e eu esqueço que não sou eu que alcanço a providência, ela vai ser lançada sobre mim, e eu fico naquela ansiedade, será que Deus vai? Será que Deus pode? Será que Deus vem? Será que Deus dá? Será que Deus... Ei, acalma o seu coração. Portanto, diz o Senhor Jesus, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus fechou com chave de ouro. Aqui ele nos ordena a não ficarmos ansiosos, porque o amanhã já tem os problemas e as ansiedades que eu vou ter que enfrentar amanhã. Agora isso não soa como uma promessa muito reconfortante talvez, mas é. Imagina se eu tentasse encorajar uma pessoa, dizendo a ela para não se preocupar com amanhã, porque vai ser difícil também. Jairo, quero te dizer... Calma o seu coração, mas eu quero te dizer, amanhã vai ser tão duro como hoje. Você vai ter problemas, talvez não os mesmos, mas você vai ter problema. Porque o Senhor disse que você vai ter problema hoje, vai ter problema amanhã. Deus disse isso desde o início da Escritura, gente. Me desobedece, vai ter consequência. Nós temos problema porque nós plantamos. E o Senhor Deus diz em Gálatas que nós colhemos aquilo que plantamos. Mas dizer isso para alguém não deve ser encorajador. Mas essa passagem está dizendo que há uma quantidade divinamente atribuída de problemas em cada dia. Deus sabe por quê. Mas também existe graça para o que quer que enfrentamos no dia. Deus não está me dando a graça de amanhã, Ele está me dando a graça de hoje. Mas amanhã fique tranquilo, Ele vai lhe dar a graça de amanhã. É isso que o Senhor está dizendo. Olha, Ele vai cuidar de você hoje. Fique tranquilo, porque amanhã Ele vai cuidar. Mas se eu sou negativo, eu digo, nossa, que dificuldade hoje. Aí eu digo, amanhã tem mais. E Ele diz, mas pense de outra forma, hoje Deus lhe dá a graça para você resolver esses problemas. Fique tranquilo, amanhã tem graça de novo. Para o que vier, Deus vai estar com você. Mudou, não mudou? É isso que Jesus está dizendo. Se vivemos à frente de hoje, e vivemos o amanhã, nós estamos tentando viver emocionalmente à frente do que Deus providenciou para nós. O medo, a ansiedade causada pelo medo, normalmente é causado porque emocionalmente eu estou com dificuldade hoje e estou com medo da dificuldade de amanhã. E Deus diz, hoje eu estou com você e amanhã de novo, com a mesma graça, eficaz, suficiente, abençoadora, transformadora, suficiente. Uma das ferramentas, das chaves para nós vencermos, da arma para vencermos a batalha contra a preocupação, é aprender a viver pela fé na graça de hoje. Precisamos aprender a viver com a graça que nos é dada hoje, para abordar a vida com um compromisso de fé, para viver o dia a dia confiando em Deus hoje. E amanhã é a mesma coisa. Medo e preocupação e ansiedade, como eu disse para vocês, não são coisas simples. Eu e você passamos, essas coisas todas se aplicam a mim e a cada um de nós. Não é algo tão simples que eu digo, apenas acredite. Não é assim. Mas ao mesmo tempo, existem crenças por trás dos nossos medos, ou descrenças. E uma estratégia para vencer a batalha contra a ansiedade é simplesmente fazer a si mesmo essa pergunta: no que eu preciso acreditar? No que eu preciso acreditar? Talvez seja essa a pergunta que bateu na mente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram
questionados quanto à fé, duvidem do que vocês estão dizendo que creem. Eles dizem: eu sei no que creio. Olha a fornalha. As pessoas estavam pondo fogo e aquecendo aquela fornalha, e pessoas que estavam aquecendo a fornalha morreram porque estava tão quente. E eles dizem: nós vamos jogar vocês lá dentro. Eles sabiam em quem criam. E eles foram jogados naquilo que certamente causou medo neles, angústia, ansiedade neles, mas eles sabiam em quem criam. E o Senhor foi ter com eles dentro da fornalha. E ao invés de 3 serem vistos lá, existia uma 4ª pessoa lá dentro: o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Quando Daniel foi questionado porque ele cria no Senhor e orava e se submetia ao Senhor no meio de um mundo totalmente idólatra. Se você não crer, você vai ser lançado aos leões. Isso certamente causou ansiedade, medo, preocupação ao seu coração, mas ele sabia em quem ele cria. Em quem eu posso acreditar? Talvez seja a pergunta, certamente a pergunta que teve na mente dele. Em quem eu posso acreditar? Mas e se os leões me comerem? Eu tenho a glória com o Senhor eternamente. E se eles não me comerem? Deus tem um propósito de mostrar agora aqui quem Ele é. De todo jeito eu vou glorificar a Deus. Pode me lançar para os leões. E eles ficaram todos quietinhos durante a noite inteira. E aqueles que o acusaram foram jogados aos leões, que os devoraram. Amados, deixa eu convidar você a considerar isso. Com o que você tem se preocupado ou temido? Existe uma crença por trás das suas preocupações ou não? E o que Deus está chamando você para acreditar hoje, agora, amanhã e depois de amanhã como servo dele? Essas perguntas não vão resolver todos os nossos problemas, mas é um bom lugar para a gente começar a resolver o nosso medo, a nossa preocupação e a nossa ansiedade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Ó Deus, como é bela a Tua palavra. Ó Deus, quando o Seu Filho Jesus trouxe todas essas verdades para homens que andavam com Ele e viam toda a demonstração do Seu poder, onde eles puderam ver, Deus, o Seu Filho fazendo milagres, trazendo mensagens de verdade que aquecia os seus corações a cada momento em que abria a boca. Mesmo assim, o Senhor Jesus trouxe essas palavras porque eles eram homens limitados, imperfeitos e que precisavam de ver os problemas deles de maneira correta e de ver o Senhor de maneira correta e de se comportarem de maneira adequada. Ó Deus, nós também somos seus discípulos através da fé em Jesus. E nós confessamos que em muitos momentos os medos nos tiram dos trilhos, arranca de nós a plena convicção e fé. E eu imploro que essas palavras do Senhor possam ser colocadas dentro do nosso coração, para que no devido tempo, no momento da necessidade, possam ser avivadas em nós, e que floresçam na nossa mente, e que definam os nossos passos, e que acalme as nossas emoções, e que nos leve a prostrar diante do Senhor, dizendo: o que eu quero é buscar o Teu reino em primeiro lugar, e a Tua verdade, Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. Tenha misericórdia de nós. E obrigado por esse tempo precioso diante da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E agora, amada igreja, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje para todo sempre. Amém.